Esse corte é um oferecimento da Asfalt Serviços, empresa especialista em terraplenagem e locação de máquinas para obras. Asfalt Serviços, a solução para o seu projeto. Eu lembro que eu passei abstinências, cara. Eu ia trabalhar e sentia o cheiro do crack, sonhava muito. Eu sonhei com crack durante um ano. E num dia assim, não. Eu saía pra rua, os caras. Outra coisa, eu parei o crack, mas não parei de fumar um baseado. Você continuou fumando? Continuei fumando maconha. E pegar um baseado e ia pro meio dos caras que usavam droga, que usavam crack. E aí, quando você chegava nesse ambiente, como é que ficava? Eu olhava os caras fumando e eu me via do jeito que eu ficava, porque é horrível. Ô Abimeleque, nessa situação de rua, né, tem homens e tem mulheres também, né? Muito. Se para o homem é difícil, pra mulher, cara. Para mulher, como é que é para mulher, cara? Porque cara, tem o risco de ser estuprada, de engravidar, uma gravidez indesejada, olha, né? É incrível o que você vê. Cara, eu dou uma palestra e de vez em quando eu vou ali na Cruz Cabugá. Rapaz, as mulheres na rua, magrinhas, os caras magros, descalço, sujo, e as mulheres se prostituem por R$10. R$10. E eu converso com algumas delas, às vezes eu vou ali trabalhando e eu paro numa panificadora que tem ali no mercado de Santo Amaro e vou lá, compro pão, mortadela, açúcar e levo. Quando eu chego lá, eu me vejo. E aí eu abro o violão, enquanto eles comem um pãozinho com mortadela, açúcar, e começo a contar quem eu era. Ele, pô, eu vivi aqui, rapaz, eu vivia dentro do mangue aí, fumando e tal. Mas nem parece, o senhor é diferente. Eu digo, não, mas sabe o que acontece? É que a gente tem que se amar. O amor próprio faz toda a diferença. É incrível, aluno, que o cara não se olha no espelho, cara. O cara, quando usa essa droga, ele não se olha no espelho. Eu falo sempre para as pessoas, cara, te olha no espelho. Quanto tempo faz que você não se olha no espelho? Pô, faz tempo. Se olhe. E eu tenho 3 a 4 pessoas que hoje estão bem pra caramba, mas a minha é que eu me olhei no espelho e não me reconheci. Esse foi um fator que me fez também parar. Quando o Marcos Antônio orou por mim, que eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho e não me reconheci. Tava tenebroso, cabelo grande, olho fundo, magrelão, unha grande, os pés cheios de bolha, roupa folgadona, uma roupa que era para ficar apertadinha e tal. Não comia, não dormia. Não comia, não dormia. Eram dias e noites sem dormir. Então, todas essas coisas, irmão, faz com que você olhe para o ser humano e sinta amor por ele. Porque o que está faltando, na verdade, é o amor, cara. As pessoas, hoje você vê, o cara tá brigando ali, ou vai matar o outro, o cara, ao invés de interceder pelo outro, não, ele vai gravar, meu irmão, o crime. Ele vai gravar um acidente, ele não vai socorrer, entendeu? Vai gravar para depois poder ganhar like, né? Ganhar like, postar no Instagram. É uma estagnação humanitária. O homem está estagnado no seu próprio eu e nas suas próprias lacunas da alma, angústias da alma que ele deixa transparecer nas suas atitudes. Abimeleque, eu nunca imaginei, cara. Eu achava que quando eu chegasse essa idade que eu tenho hoje, né? Eu estou com 63 anos, eu achava que eu ia ver, assim, o ser humano bem melhor. E eu estou falando até de mim mesmo, né? Eu sei. Mas a gente viu durante esse tempo todo, com o advento da internet, a tecnologia, uma coisa, assim, esplendorosa. Absurda. Hoje a gente está aqui e ao mesmo tempo está na China, está no Japão, está nos Estados Unidos. É uma coisa muito, como é que eu posso dizer assim? Muito louca. Muito rápida. Você está entendendo? O nosso quintal é o quintal do chinês, é o quintal do holandês. Então hoje a gente pega no celular e está conectado com o mundo. A tecnologia, tecnicamente, né? Tecnologicamente, o ser humano evoluiu anos. Né? Exato. Da década de 80 para cá, a gente já viu o que foi que aconteceu. Né? A internet a gente começou a ter contato mais com a internet na década de 90,
E de lá para cá a gente está vendo que foi que realmente aconteceu, esse boom que deu, né, da tecnologia. Todo dia, quase todos os dias tem novidade, né? Mas o ser humano, cara, eu acredito que ele não melhorou. Não. Ele está cada vez pior. Você citou um exemplo aí, cara, de um cara se jogando, por exemplo, eu vi um vídeo um tempo desse, o cara querendo se jogar e a turma filmando. E pula, exatamente. Meu Deus do céu, cara. Absurdo, cara. A que ponto... É claro que não é, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, voltando aqui para o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, a gente está vendo os seres humanos tentando ajudar o seu próximo. E isso nos dá o quê? Uma luz, um fio de esperança, porque a gente está vendo que o ser humano ainda tem jeito. Devido a umas ações dessas, umas atitudes dessas que a gente está vendo aí, pessoas que fazendo de tudo, cara, não doando só dinheiro, né, mas também se doando, tudo lá. Então com isso a gente acredita que o ser humano ainda tem realmente, vamos dizer assim, a gente ainda tem uma esperança que a humanidade pode melhorar. Pode sim. Mas como você estava dizendo aí, cara, é uma coisa terrível a gente conviver com esse caos de violência, de desumanidade, né, que a gente convive todos os dias nos grandes centros, né? É verdade. E outra coisa, Bruno, a droga, depois que o crack apareceu no Brasil, especificamente, eu falo em Recife, porque somos de Recife, a violência cresceu absolutamente, gigantescamente, cara, sem precedente. Porque o drogado, ele quando ele começa a se drogar, ele começa a vender as coisas, tudo que tem. De casa. Né, de casa. Vende as coisas de casa, enquanto os pais ainda dão algum dinheiro, então ele está trabalhando alguma coisa, ele vai vendo aqui. Depois ele começa a vender as coisas de casa. Exatamente. Depois, quando não tem mais nada, ele vai roubar. Ou se prostituir. Ou se prostituir. É por isso que eu perguntei a você se em algum momento desse você chegou a esse ponto. Mas... Se o cara tiver arte, a arte ainda se segura, cara. Porque um artesão... Eu conheço cara que ele faz uma artezinha, pô, vai para os anos vender, ele faz umas rosas, não sei se você já viu. Já vi algumas vezes. Não é? Eles fazem pegar os arames, eles fazem umas artezinhas ali. Cara, é incrível, porque eu me via... Agora imagina, eu não foi uma vez nem duas só. De madrugada, 1, 2 horas, eu pegava o Bacurau. E dentro do ônibus, querendo ganhar o povo olhava para mim assim, muitos tinham dó de ver a situação. Eu me encontrei com um obsesso na garganta, cara. De tanto cantar e fumar droga. Porque eu não bebia água. A garganta tinha que ser lubrificada. E eu não bebia, eu só cantava. Então, me lembro como hoje, que quando eu passei 3 dias, princípio, porque tem gente que diz assim, vou parar de usar droga. Como é que tu vai parar de usar droga? Eu vou parar de uma forma assim, parei hoje. Mas ele tem que saber que ele tem que se desintoxicar o corpo. E a maneira que eu fazia era balhando. Eu gosto muito de futebol, porque a toxina sai pelo suor. Tomar muito suco de limão. Quem está ouvindo agora esse podcast que vai curtir, preste atenção. Você quer se libertar seja de qualquer vício. Não existe outro caminho a não ser você primeiro confiar em Deus, querer e lutar. Mas tem que desintoxicar o corpo, tem que tomar uns chás, entendeu? Eu olhava muito, eu gosto muito de internet, comer soja, tomar suco de limão em jejum, chá de boldo, correr para suar, para tirar, desintoxicar o corpo. Isso ajuda muito. Mas tem pessoas que não têm essa mentalidade. Vai somente na força da palavra. Nem a mentalidade, nem também a oportunidade. Né? Porque o cara na rua não tem como conseguir essas coisas. Né? Ele tem que se decidir, voltar para casa, se o reconhecer como doente. Tem que se olhar e dizer, pô, eu sou doente. A maior dificuldade que tem. E a violência, Abimelec, nas ruas, passei nas muita drogas. Coisa. Passei. Outro dia eu estava dentro de um quarto e 2 caras queriam me levar de todo jeito. Eu estava fumando e 2 caras, quando eu desci, eles queriam me arrastar. E eu ia sempre nesse lugar. E eles não usavam drogas. Eles só ficavam observando as pessoas. E eu fumava uma pedra e saia com violão. Daqui a pouco eu voltava, eu fumava de novo. E ficava naquele entra, sai. E aquilo ali durou um tempo. E eles queriam te arrastar para quê? Do nada, para tirar minha vida. Porque diziam que era um noiado muito ladrão. E eu dizia, não roubo, cara.
Eu peço. Mas você você agora eu ia perguntar, mas você já respondeu. Você chegou a roubar alguma vez? Não fiquei devendo pedra. Você vê, tem cara que eles morrem, ele sai da droga, mas a droga leva ele pro abismo. Por quê? Porque ele esquece que está devendo. E o tráfico não perdoa. Você fumou droga, deveu. Eu nunca devi nada de droga a ninguém. Não. É interessante. A gente estava conversando em off, não sei se você não quiser, a gente não coloca isso no ar, Rita. Você estava dizendo que já usou arma de fogo, Sim, né? sim. Nessa época que eu entrei no tráfico, eu não usava crack. Você acabou de assistir a um corte do Pode Tudo Demais podcast. Se gostou do nosso conteúdo, curta, comentem, compartilhe. E se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois assim você vai nos dar uma puta moral para que o algoritmo da plataforma possa entregar para mais pessoas os nossos conteúdos. Valeu aí, um grande beijo no coração.